Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim se sente perdidinha, como se faltasse algo, como se a vida não estivesse fazendo sentido? Se você já sentiu isso, fica comigo nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre isso de uma forma muito profunda, para poder te ajudar aí, né, minha amiga? Se você ainda não me conhece, eu sou Simone Santos, mentor em Despertar a Consciência, e eu ajudo pessoas que estão em momentos de desarmonia existencial a entenderem a própria vida, a desenvolver consciência, a encontrarem um novo caminho com mais clareza e direção. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você aqui, já aproveita e se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas. Meu amor, minha amada, meu querido, se você não der o joinha, não se inscrever no canal, o canal não cresce. E a gente precisa que o canal cresça para chegar esse bate-papo a mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Legal? Então, bora lá, né? Vou começar aqui falando com você que eu já passei por tudo isso que a gente falou aqui, né? Vou até repetir a frase para você a pergunta, né, que eu fiz aqui no começo. Você já se sentiu que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim se sente perdida, como se faltasse algo, como se a vida não estivesse fazendo sentido? Tá, eu já passei por muito disso, mas muito, muito mesmo, né? Teve momentos da minha vida, minha querida, que eu me senti exatamente assim, perdida, sem direção, tentando entender o que estava acontecendo dentro de mim. Total. Tudo que eu fazia, por mais que eu me empenhasse, não dava o resultado que eu esperava. Mas não o resultado que eu esperava da, da, daquilo dentro do meu trabalho, dentro do meu relacionamento, dentro da minha família. Mas o resultado que eu esperava para mim, o resultado que eu esperava para mim, aquilo que eu queria. Às vezes, se era área de trabalho, muitas pessoas aplaudiam, achavam muito bom, que estava perfeito, mas o resultado para mim era como se eu tivesse completamente perdido dentro daquilo. Ambiente familiar, convivência de ambiente familiar. Sabe quando você dá de si, dá tudo de si, se empenha para estar dentro de uma harmonia, de uma paz, e aí, de repente, aquilo não se conecta, não tem conexão. É como se cada um falasse uma língua, cada um falasse uma língua. Relacionamento amoroso, a impressão que eu tinha é que eu tinha caído de moda. Ai, meu Deus, cai de moda aquilo que a expectativa que eu tinha dentro de mim já não fazia mais parte desse universo. Eu pensava uma coisa, e aí o universo me trazia outra, completamente diferente. Eu falava, gente, para que eu quero descer, né? Não quero brincar mais disso, não está dando mais, não está dando mais. E cada vez mais aquilo era dolorido. Cada vez mais aquilo era muito sofrimento para mim. Doía muito, porque eu ia ficando desesperançosa. Existe essa palavra? Acho que existe, né? Eu ia ficando desesperançosa da vida. Não tinha mais esperança, não tinha mais ânimo, não tinha vontade mais de fazer mais nada, porque de repente o que eu estava fazendo não me trazia o retorno, não trazia alegria para o meu coração, não trazia retorno nenhum para mim, né? E muitas vezes, áreas de trabalho, muitas vezes nem retorno financeiro. O trabalho estava impecável, o trabalho estava muito bom, mas não me dava retorno financeiro, não me trazia a receita que eu precisava para bater meus custos. Então, sim, amiga, eu vivi isso muito na minha vida, né?
você está fazendo tudo certinho, e mesmo assim eu me sentia completamente perdida. Eu falava assim, meu Deus, aonde é que vai dar isso? Isso não tem fim, isso não vai acabar mais, isso não vai ter alguma coisa que vai me deixar alegre. É como se eu estivesse indo perdendo a alegria de viver, perdendo a alegria na minha vida. Porque tudo, parecia que lá estava, mesmo que as pessoas em volta aplaudissem e achasse normal, achasse bom, para mim era como se faltasse algo. Não fazia sentido aquilo que está acontecendo na minha vida, né? Então, eu quero saber de você, se você já passou aqui por esse momento, deixa aí nos comentários, né? Se você já passou por esse momento também. E com o tempo, minha amiga, eu fui entendendo uma coisa muito importante na minha vida, e eu quero muito compartilhar isso com você agora, porque talvez o momento que você esteja vivendo possa te ajudar, né? E daí eu fui entendendo que não era falta de capacidade. Eu sempre fui uma pessoa que eu caía de cabeça, até hoje sou assim, caio de cabeça nas coisas. Às vezes as pessoas me chamam para trabalhar alguma coisa, fazer alguma coisa, e eu falo, gente, agora não dá, porque eu estou empenhada em X coisa, em Y coisa, em H coisa, e aí eu estou me doando para essas coisas que eu estou investindo. Eu estou estudando, me capacitando para isso, então não consigo absorver mais nada. Então não era falta de capacidade, porque eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de estudar muito, eu sempre fui muito dedicada, como eu sou até hoje, né? Força também não era. Às vezes, mesmo aqui em casa, o pessoal aqui em casa às vezes me chama muita atenção, porque eu acabo uma tarefa, vou fazer outra, vou fazer outra, vou fazer... Eu esqueço que eu tenho que descansar. Então, força, saúde, vontade de fazer, era alguma coisa que sempre eu tive. As pessoas falam assim de depressão, de ansiedade, não sei o que lá, tal, né? Eu falo, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Nunca fui e sei que nunca serei. Porque eu sei que todos nós somos iguais, principalmente perante a nossa fonte criadora. Mas eu sempre tive essa força de buscar e fazer dentro de mim. Eu não tive tempo de ter ansiedade, de ter depressão, de ter não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não dava tempo. Eu sempre estava empenhada com muita força em alguma coisa, né? E também não era falta de espiritualidade. Eu sempre vivi, eu venho de uma família espiritualista, espírita e espiritualista, né? Então, o meu entendimento da consciência divina já vem desde muito cedo, dos meus antepassados mesmo, né? Então, não era falta de espiritualidade também. E é um tema que eu me aprofundo muito, tanto é que estou aqui falando com você hoje, né? Então, eu, depois de dar muita cabeçada, né, me senti esse vazio dentro de mim, eu entendi que era falta de consciência sobre mim mesma, né? E aí eu comecei a prestar atenção nos meus sentimentos. Meus sentimentos, né? Nos meus padrões emocionais. O que aquilo que eu estava fazendo gerava de padrão emocional em mim? Que emoção eu tinha? Aquela emoção correspondia à minha vontade, aquilo que meu coração palpitava, aquilo que eu queria realmente para a minha vida, né? Então, o padrão emocional. Qual é a emoção que eu trabalhava aquele relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento de trabalho, relacionamento social? Aplica aí na sua vida, minha querida. Aplica aí na sua vida. Então, que padrão emocional eu trazia? Então, muitas vezes, era um baixo grau emocional total. Eu me forçava a fazer aquilo não estava dando certo, mas eu me forçava a fazer aquilo
para que eu pudesse realizar. Como eu falei para vocês aqui, eu botava para quebrar nas minhas realizações, né? E aí a repetição de comportamento. Isso também eu comecei a observar em mim. Então, são observações que eu comecei, né? Observações emocionais, repetição de comportamento. Então, eu comecei a notar assim: a minha mãe era assim, a minha mãe era incansável. A minha mãe não parava, a minha mãe não gostava que ninguém chegasse na cozinha dela, a minha mãe não deixava a gente lavar uma louça para ela, a minha mãe tomava frente de tudo e fazia tudo. A minha mãe sempre quis fazer o melhor, a minha mãe sempre pensava em todo mundo e menos nela. Padrões de comportamento. A minha avó também era assim. Então, padrões repetitivos de comportamento, eu comecei a observar isso em mim também, né? A falta de escuta interna, de olhar para os meus sentimentos mesmo. E falar, poxa, eu fui fazer esse movimento na minha vida e esse movimento me deixou aborrecida. Por que esse movimento me deixou aborrecida? Eu fui fazer esse movimento na minha vida e esse movimento não me satisfez. Não me trouxe alegria. Por que esse movimento não me trouxe alegria? Por que eu fiz esse movimento empurrado? Parece que tinha alguma coisa dentro de mim falando, não faz esse negócio aí, eu estou fazendo. Por quê? Então, eu comecei a observar a minha escuta interna, né? Então, isso era uma desconexão comigo mesmo. Olha que observação, você observa isso em você? Então, a gente precisa observar se nós estamos vivendo, experienciando essa desconexão com nós mesmos, né? Então, a gente precisa aprender a viver, a gente, nós todos, né, seres aqui do plano Terra, a nossa grande maioria, sempre aprendemos a viver para fora, viver para as outras pessoas, ou demonstrar que nós podemos ajudar as outras pessoas, que nós podemos fazer sobre as outras pessoas. É aquilo que fala, né? Está num avião, o avião vai cair, primeiro bote a máscara em você, não no outro, né? Isso não isso não é pensar só em você. Isso é você sobreviver para ajudar o outro. Se você não estiver bem, você não pode ajudar o outro. Ainda vai dar trabalho para o outro ainda poder te ajudar se ele se socorrer, entendeu? Então, nós, dentro da Matrix, né, nós aprendemos a viver para fora, mas não para aprender a olhar para dentro de nós, né? Então, esse foi um processo que eu fui trazendo para a minha vida, né? E a mudança começa quando a gente faz algo muito simples. Olha para a palavrinha que eu vou dizer para você, algo muito simples que a gente faz para poder alcançar essa mudança, para começar a mudar. A palavrinha, para. Já ouviu falar dessa palavra? Para. Para de correr. Para de correr. Para de querer fazer 1001 coisas. Para de sair de um trabalho e entrar no outro. Para de... Para. Para. Terminou um processo, respira, se harmoniza com você, entra em contato com você mesmo. Pergunta para você, olha, eu acabei de fazer tal coisa, como que foi isso? Foi legal para mim? Estava bom para mim? Não estava? Tá. Não dá tempo de eu trabalhar isso agora, vou anotar no papel, antes de eu dormir, antes de eu botar a cabeça no travesseiro, eu vou raciocinar sobre isso. Eu vou entender esse meu sentimento que me trouxe, esse negócio que não foi legal para mim. Então eu preciso parar de correr, porque se eu corro, eu não consigo olhar para dentro de mim, eu não consigo me conectar comigo, eu não consigo olhar para o meu sentimento. Parar de se distrair, muito cuidado com a distração.
eu estou trilhando um caminho para olhar para dentro de mim. Ah, mas aí acontece alguma coisa à minha volta que eu me arremeto aquilo como se fosse muito mais importante do que eu olhar para mim. E aí eu paro de olhar para mim e vou olhar para fora, vou me distrair para fora. Ah, Simone, mas se é um familiar que adoece, se é uma pessoa que precisa de mim, ótimo, a pessoa precisa de você. Mas você não pode se doar a pessoa, por mais que você ame essa pessoa 24 horas por dia. Ou nem mesmo 12 horas por dia, nem mesmo 8 horas por dia. Não dá. Você precisa dividir isso com alguém, você precisa aprender a delegar funções, a dividir o seu processo, para não carregar um fardo mais pesado do que aquele que você pode ou deveria carregar. Então, isso causa uma distração. Você tira o foco de você e foca outra pessoa. E às vezes você impede até da pessoa aprender com o processo dela aqui, porque você toma todo o fardo dela, um fardo que não é seu para carregar, você toma todo o fardo dela e toma para você, a pessoa nem aprende o que tem que aprender aqui no percurso da vida dela, que ela veio aprender no projeto de ascensão dela aqui. Você não deixou nem a pessoa aprender o que ela tinha que aprender, você carregou tudo da vida dela para você. Entendeu? E aí, o que acontece com todo esse processo de distração? Você começa a fugir de si mesmo. Para você não olhar para você não fazer a correção em você, para você não fazer o processo de ascensão seu, porque às vezes corrigir dói, olhar para dentro de nós dói, sim. Porque a gente vem num processo de crenças limitantes e hierárquicos, né? E aí, quando a gente para e olha e fala assim, olha, esse processo não está legal para mim, eu tenho que corrigir, eu vou corrigir, eu me abro a corrigir, aí eu tenho que abrir mão do antigo para começar o novo. E é um processo que muitas vezes você pode olhar isso com um grande pesar. Principalmente se você está em desequilíbrio espiritual. Principalmente se você ainda não sabe quem você é e não aceita quem você é, uma centelha divina da fonte criadora que tudo é, né? Então, você precisa começar no processo, você precisa entender da necessidade do silêncio, do respirar, parar entre uma tarefa e outra, fazer um silêncio, respirar, o autoconhecimento, a se escutar, a se permitir sentir. Isso é uma necessidade humana que nós não respeitamos em nós. Hoje eu vi uma declaração de uma criança, uma criança mesmo, que eu entendi que aquele site, eles estudam física quântica. E essa criança estava falando sobre a glândula pineal, né? Como que a gente, ao invés de acessar a nossa glândula pineal, que está aqui no nosso cérebro, né? Ao invés da gente acessar essa glândula pineal, que tem um arsenal de infinitas possibilidades, de infinitos conhecimentos, de infinitas saídas, de crescimento e evolução, a gente ouve a nossa consciência. A nossa consciência limitada, de padrões limitados. Então, para a gente sair dessa consciência, acessar a nossa glândula pineal, para a gente se conectar com o nosso eu superior, com o nosso eu crístico, nós precisamos, sem sombra de dúvida, silenciar, buscar o nosso autoconhecimento, fazer a nossa escuta interna e permitir sentir. Permitir sentir e, veja bem, permitir sentir
e falar sobre esse sentimento. Olha, eu estou passando por esse processo, eu estou sentindo isso não está sendo bom para mim. Como que eu posso resolver isso? Para que esse sentimento se transforme em luz, em alavanca, em um próximo passo de autocuidado para mim, de satisfação, de alegria, né, de esperança na minha vida. Então, eu observo aquele sentimento que me traz para baixo e transmuto, transformo em um sentimento iluminado na minha vida. Então, não é só me permitir haver aquele sentimento, eu tenho que fazer a minha escolha. O que eu escolho? Eu escolho ficar com aquele sentimento ou eu escolho botar aquele sentimento para correr e eu colocar alguma coisa nova que seja muito bom para mim no lugar dele. Legal, né? A gente olhar para dentro da gente e ver tudo isso. Então, foi exatamente por isso que nasceu a Vivência Eu Sou. Então, a Vivência Eu Sou, que hoje a gente fala muito aqui, né, nas nossas redes sociais, foi por isso que nasceu a Vivência Eu Sou. Então, porque eu percebi que muitas pessoas precisavam disso, não só eu. As pessoas vinham conversar comigo, viviam a mesma situação, ou pior ainda, hein? Pior ainda, muitas pessoas adoentadas fisicamente, se achegavam perto de mim. Eu falei, gente, eu preciso ajudar de alguma maneira. Então, foi aí que nasceu a Vivência Eu Sou, né? Então, que muitas pessoas precisavam desse bate-papo que nós estamos tendo aqui, dessa reflexão, né? Então, as pessoas precisavam de um tempo, as pessoas precisavam de um espaço, de um ambiente onde elas poderiam escutar uma verdade sobre elas mesmas, né? Ouvir uma verdade sobre elas mesmas, escutar a verdade que está dentro delas mesmas. Porque dentro da Vivência Eu Sou, a gente não vem falar nada de novo. A gente vem trazer o recordar. Lembra que eu falei da glândula pineal de infinitas possibilidades? É um software aqui, né? Um arquivo aqui, que tem todas as respostas para você, a nossa glândula pineal. Todas as respostas que te favorecem no seu projeto de ascensão aqui no plano Terra, né? Então, lá na Vivência Eu Sou, a gente faz isso. A gente ajuda você a recordar essa verdade que está aí dentro de você, dentro da sua glândula pineal, aí, despertar a sua consciência, reconectar os seus 12 filamentos do DNA cósmico, reconectar os seus chakras, ajudar as suas glândulas do seu corpo físico a trabalharem a seu favor e trazerem para você as substâncias necessárias para a sua cura física. Então, é isso que a gente vem fazendo na Vivência Eu Sou, né? Então, será assim, 3 dias. A Vivência Eu Sou será 3 dias em armação dos búzios. 3 dias são 3 manhãs, tá? Das 8 às 12 horas. São 3 manhãs e depois do almoço eu deixo vocês para vocês irem meditar para as praias, irem fazer passeios de barco, ir lá na Rua das Pedras, conhecer a Rua das Pedras, e confraternizar e aplicar aquilo que a gente viveu em sala num cotidiano de vida. Você vai conhecer você vai olhar para dentro de você vai conhecer uma verdade dentro de você e já vai colocar em prática aqui em Búzios mesmo. Então, são 3 manhãs, das 8 ao meio-dia, a gente dá uma parada para um café às 10 da manhã, delicioso, né? Para a gente se harmonizar ainda mais. Então, são encontros, nós vamos ter, dentro dessa vivência, tem encontros, tem reflexão, e tudo isso dentro de uma leveza, dentro de uma harmonia, né? Então, não é sobre você mudar a sua vida em 3 dias. Não é isso que acontece aqui em Búzios. Você mudar a sua vida em 3 dias. É sobre você entender a sua vida de uma forma diferente. E aí você já botar em
prática isso, fazer escolhas diferentes, né? Então, se você sente que está nesse seu momento de mudança, de escolhas na sua vida, para que essas escolhas te tragam felicidade, harmonia, paz na sua vida, né? Talvez seja esse o chamado aqui para você estar em Armação dos Búzios, né? Então, se você quiser saber mais sobre a nossa vivência Eu Sou, me chama no WhatsApp. Eu vou botar aqui, ó, o WhatsApp. Deixa eu botar meu óculos, que hoje eu já fiz tanta coisa que minha vista já está bem cansadinha aqui, né? Eu vou botar aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, tá vendo? Ó, o nosso WhatsApp, tá bom? Vou deixar aqui o nosso WhatsApp para você entrar em contato com a gente, se você gostaria de vir aqui para participar com a gente da nossa vivência Eu Sou aqui em Búzios, 3 dias maravilhosos. E você já, aqui nesses 3 dias maravilhosos, você já vai começar a praticar esse novo humano que você vai conhecer aqui na nossa vivência Eu Sou. Então, meus amores, me conta aqui nos comentários se você já se sentiu assim, meio perdida, sem direção. Eu quero ouvir você. Então, se você deixar aqui nos comentários, a gente já começa a bater um bate-papo aqui, ter um bate-bola aqui, né? E se esse vídeo aqui, se esse nosso bate-papo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso, ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato de WhatsApp, você vai falar comigo diretamente, e aí eu vou te explicar tudo sobre a vivência Eu Sou, e também vou te deixar aqui também as nossas outras redes sociais. Se você quiser, você nos acompanha lá, que também tem um bate-papo super legal lá, diariamente eu falo com você lá. Legal, meus amores? Beijo no seu coração, eu amo muito vocês. Namastê, até já. Espero vocês na Vivência Eu Sou, aqui em Armação dos Búzios. Amo você. Beijo no seu coração.